Boa noite a todos, bem-vindos ao Aquecimento para o Emagrecimento, aula 2, hoje dia 13 de julho de 2023. Ontem falamos sobre algumas preparações prévias para que esse projeto de emagrecimento funcione, já nasça forte desde o início, né? Não com contratempos. Então, acho que ontem nós eliminamos alguns sabotadores, alguns contratempos que acontecem, né, para quem, com toda boa vontade, se dispõe a começar a minha segunda-feira, a famosa segunda-feira do dia do emagrecimento, mas se não se prepara, a gente às vezes não tem sucesso. E hoje eu quero falar para vocês alguns marcadores. Nós vamos falar um pouquinho da parte mais fisiológica, da parte das doenças crônicas não transmissíveis, a parte clínica. Eu quero trazer alguns dados para vocês da necessidade de ontem. Eu falei ontem sobre o emagrecimento ser somente a ponta do iceberg, né? Na verdade, eu quero falar o que favorece o nosso corpo como um todo quando entramos num processo de emagrecimento, não só pela estética, mas pelo alívio que todos os órgãos envolvidos, né, se beneficiam. Quero falar dessa estatística do envelhecimento mundial. Esse é um mapa mundi, né, comparando 2015 com 2050. Em 2015, o Brasil ali está com a cor pintada de amarelo. Nós tínhamos de 10% a 19% da população idosa, ou seja, acima de 60 anos. Em 2050, a expectativa para o Brasil é que tenha de 25% a 29% de idosos no Brasil. Eu vou ser uma idosa em 2050. Então, eu queria propor para vocês esse raciocínio aqui, ó. Como você gostaria de envelhecer? Assim ou assim? O que é isso, Márcia? O envelhecimento, ele depende de nós. Claro, o envelhecimento fisiológico, biológico, ele vai acontecer. Porém, a qualidade de vida pode e deve, sim, nos acompanhar. Então, se vocês estão vendo ali, ó, um casal, né, fazendo um treino, uma corridinha, uma caminhada, fazendo a sua comida, sendo independente, sendo autônomo, né, independente dos outros, dos filhos. E já do lado esquerdo ali, sonda nasoentérica, fraldas, cadeira de roda, cuidador. Muitas pessoas, por mais que tenham condição para ter uma assistência dessas, isso não é o sonho de envelhecimento de ninguém, concordam? Então, eu gostaria de mostrar para vocês quando começamos a envelhecer. A parte de dentição e cavidade oral. A partir dos 40 anos, começa a haver uma diminuição da quantidade de saliva e do arcabouço ósseo e dentário. Vocês já sabem, né, que a partir dos 40 anos nós já começamos a ter algumas defasagens, tanto visíveis, né, do lado externo, como do lado interno. Olfato e paladar, que tem a ver com, né, dentição, olfato e paladar tem tudo a ver com o nosso trato gastrodigestivo, que começa pela boca, né? Após os 60 anos, a cavidade oral tende a ficar mais fina. Então, nós ficamos com um pouco de dificuldade até de secreção de enzimas. A primeira enzima que acho que entra em ação quando colocamos um alimento, um carboidrato na boca, é a amilase, que já começa a digestão enzimática do amido, já na boca. Voz, a partir dos 65 anos, a voz começa a ficar mais baixa, mais rouca, mais seca. Visão, a partir dos 40, por diminuição da capacidade de contração da pupila. Isso vai acontecendo naturalmente, com velocidades diferentes, obviamente, conforme o estilo de vida e os cuidados que cada um tem condição de se dar. A parte óssea, por exemplo, aos 35 anos, a perda óssea começa a ocorrer de forma natural. Em especial nas mulheres, esse processo fica ainda mais acentuado após a menopausa. Por, né, dificuldades de sintetizar certos hormônios, porque a mulher depois, principalmente depois dos 40, 45 anos, hoje cada vez mais as mulheres têm entrado na menopausa mais cedo,
muito se dá pelo uso abusivo de pílula anticoncepcional, que já nos deixa, né, em defasagem hormonal, e chegamos a perder 2 polegadas de altura quando atingimos 80 anos. Quantos de vocês já se mediram numa uma fase da vida, sei lá com uns 25 anos, aí lá com 30 e poucos, 35, qual a tua altura? Tanto. Aí vai medir, diminuir. Principalmente se não faz exercício físico, se não faz alongamentos, porque vai tendo um achatamento, né, entre os discos, entre as vértebras. Músculos, então, nem se fala, né? A partir dos 30 anos, começa a haver mais perda muscular em comparação com a síntese. E a partir dos 40 anos, se perde 0,5% a 2% de quantidade total de músculos ao ano. Eu tenho um médico que eu gosto muito, é um ortopedista aqui do Rio Grande do Sul, chamado Dr. Uronal Duncan. Até ele fez uma live maravilhosa no YouTube com o Dr. Samuel da Lelaste, ele dizendo que até os 30 anos nós temos o corpo que Deus nos deu. Depois dos 30 é o corpo que a gente merece ter, né? E que o exercício físico, ele é a melhor coisa que alguém pode fazer gratuitamente pelo seu corpo, porque musculatura é o melhor depósito que nós podemos ter, porque é a musculatura que segura o nosso esqueleto. Ele não para de pé, a nossa ossada, o nosso esqueleto, se não tiver uma musculatura firme revestindo ele. Então, com base nisso, agora nós vamos falar da famosa síndrome metabólica, que muitas pessoas às vezes não sabem nem como definir, esse termo já está bem difundido nas palestras entre médicos, nutricionistas. Sim, tu tem síndrome metabólica, tu está desenvolvendo síndrome metabólica, né? O que é isso? Uma síndrome é um grupo de fatores de risco interrelacionados de origem metabólica que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, é um estado pró-inflamatório e pró-trombótico. O que significa isso? Ele proporciona a instalação de acidente vascular cerebral, que na verdade se diz acidente vascular encefálico, varizes, né, nas pernas, até pessoas têm varizes até internas, esofágicas. E os fatores ambientais que contribuem para isso é o estilo de vida sedentário, a alimentação inflamatória, o sobrepeso e a obesidade. Nessa síndrome, existem indícios que podem ser vistos do lado externo, mas outros que se requer exames de sangue. Por hora, nós vamos falar na síndrome metabólica que, por exemplo, uma boa nutricionista com olhar clínico já detecta. Por exemplo, o tipo de obesidade mais grave, não sei se vocês já ouviram falar, né? Do tipo androide e o ginoide, ou formato pera, formato maçã. A formato maçã, que é aquela vermelha ali, significa que a gordura está concentrada na região abdominal. E é um formato de corpo, tanto para homens quanto para mulheres. Claro, esse tipo de formato geralmente se dá mais em homens, claro, porque é difícil o homem acumular gordura mais no quadril e nas coxas, né, por causa do hormônio estrógeno, mas não que não exista, mas o normal é ver isso mais em mulheres. Então, essa gordura concentrada na região abdominal, ela é a mais grave, porque envolve ali uma gordura tanto subcutânea quanto visceral. Ali indica que há um acúmulo de gordura entre as vísceras, e é o que nós vamos mostrar depois nos próximos slides, como é que fica do lado de dentro. Enquanto que a gordura concentrada na região do quadril, glúteos e coxas, onde a gente desenvolve mais celulites, né, ela não é tão perigosa a nível cardiovascular. Então, os indícios visíveis são esses, e também um indício numérico, e aí a pessoa tem que pegar e fazer uma continha bem básica, uma operação matemática pegando o seu peso e dividindo pela altura ao quadrado. Aí você tem um índice de massa corporal, IMC, tá? Pega ali, sei lá, 70 quilos dividido por... Não, deixa eu ver. 61 quilos dividido por 1,68. Se der o seu valor menor do que 25, né, você está... Até 24,9, na verdade, é o limiar entre o normal e o sobrepeso. Ainda não é obesidade, tá?
e o perímetro da cintura maior do que 88, quando é que a minha cintura? Pega a fita e vê o lugar que tem maior diâmetro, tá? Geralmente, quem consegue ter uma curvaturinha lateral é na curvaturinha mais fininha, né? Se não, em cima do umbigo, a gente tem que estabelecer um local para medir sempre essa medida antropométrica, tá? 88 em mulheres e 102 em homens. A síndrome metabólica nos marcadores de sangue são vários tipos. Primeiro que eu gosto de destacar bastante são os triglicerídeos. Quem que já não fez exame, né, do perfil lipídico? Triglicerídeo, colesterol. Nos exames de sangue, nós temos os triglicerídeos indicando ali até 150 como, ok, tô bem, o médico, tá tudo bem, porque não chegou no 150. Porém, esse é um marcador já de doença, e não significa que esse marcador já não esteja comprometendo a sua saúde, porque um parâmetro de referência de laboratório é simplesmente um parâmetro estatístico de várias pessoas que fizeram exame naquele laboratório entre saudáveis e doentes. Então, por incrível que pareça, pessoas assim, até esteticamente magras, já aconteceu de eu ver triglicerídeos 130, 135, não, mas não está 150, disse, não, já está caminhando, talvez, para uma doença hepática não alcoólica, caminhando, né? Então, vamos aumentar o ritmo de exercício cardiovascular, porque o que é o triglicerídeo, gente? Nada mais é do que o excesso de açúcar. Você comeu lá um açúcar refinado, um bolo, uma bolacha, um pão, qualquer coisa que não tenha fibras para desacelerar a absorção, né? Uma tapioca, uma rosca de polvilho, vou dar exemplos bem, para vocês entenderem, uma rapadura, um brigadeiro, tá? Todo esse açúcar de soco chegando no organismo, ele tem um limite para ficar como glicose circulante. Após esse limite, ele se transforma em glicogênio nos músculos e no fígado, tá? Que é o nosso estoque de glicose no músculo e no fígado. Acima disso, onde é que vamos colocar? Tanto carboidrato sobrando, já que ela não está fazendo exercício, triglicerídeo. Então, o excesso cumulativo, né, continuado de carboidrato simples se transforma em triglicerídeos. Ele não é uma gordura que vem de comer carne, ovos, não. Essa gordura saturada, ela vai para colesterol, que aí nós temos o HDL e o LDL. HDL significa High Density Lipoprotein, que é lipoproteína de alta densidade. E a Low Density Lipoprotein, que é a de baixa densidade. O parâmetro aceitável é que o HDL esteja abaixo de 40, por que abaixo? Porque ele é o colesterol ruim, é o colesterol que precipita e entope as artérias. Enquanto que o LDL é a proteína de baixa densidade. Então, quando é baixa densidade, flutua. Quando é alta densidade, né, desce. Outro marcador inflamatório que temos que fechar um diagnóstico, não só com os marcadores de dislipidemias, mas a proteína C reativa, o marcador inflamatório genérico, né, tem que estar abaixo de 10. A homocisteína também é um marcador inflamatório, que eu não quis colocar os valores porque varia conforme o gênero e a idade. A glicose em jejum, estando acima de 100, já está com risco de pré-diabetes. Mas o melhor marcador mesmo é a hemoglobina glicada, que ela determina a glicação, ou seja, a junção da glicose junto com as hemácias, que é nossos glóbulos vermelhos. Nossos glóbulos vermelhos, eles têm a parte que tem ferro. O ferro, ele está ali para se ligar com o oxigênio e transportar oxigênio para todo o nosso organismo. Se ao invés de estar transportando oxigênio, está transportando glicose, então a hemoglobina ficou glicada, ok? E a hemoglobina glicada, ela demonstra o teu consumo, né, de carboidratos, de açúcar, dos últimos 4 meses. Então, muitas pessoas vão fazer exame de sangue e 2 dias antes se comportam, né? Não vou comer porque eu vou fazer exame de sangue, tem que passar no exame, né? Entre aspas.
ou fazem um exercício para dar aquela camuflada. Daí a glicose em jejum fica ali 90, ai, tá ótimo, tá 90, mas a hemoglobina glicada estimada dos últimos 4 meses já tá lá em 110, 115, e isso é uma forma do médico ver, né, ou do nutricionista ver, tu se preparou uns dias antes para o exame, mas o passado te condena. Então, nesse corpito aí, ó, o que tem nesse corpito? Não é somente um corpo cheinho, rechonchudinho, né? Tem tudo isso aí, né, atrelado, que pode já estar instalado como caminhando para estar, né? Aqui, como eu tinha falado antes, o IMC. Esse IMC, existe uma tabela padrão, né? Essa é uma tabela brasileira, índice de massa corporal, que determina ali, ó, tem parâmetro para homens e para mulheres no perímetro da cintura, mas o IMC é para os dois sexos, ok? Então, peso insuficiente, seja desnutrição, abaixo de 18,5, normal de 18,5 a 24,9, 25 a 29,9 já é sobrepeso. Aí foi classificado em 3 estágios a obesidade: grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Então, aí eu fiz exemplos ali, ó, 61 quilos dividido por 1,68 ao quadrado, dá 21,6. Eutrófico ou normal. 66 quilos por 1,62, 25,1, já está em sobrepeso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem gente me chamando aqui. Não, mas está tudo certo. Então, ali está a escala. Cada um se autoavalie. Estou com o perímetro da cintura aumentado, para mim para mais de 88, estou na obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, né? Então, cada um se avalie para ver se já está na hora de tomar uma atitude, né? Antes que, às vezes, seja tarde demais, como pessoas que chegam ao nível de ter problemas renais, que é um dos piores problemas, que é progressivo, né? Vou voltar aqui. Gostaria de falar também que a sarcopenia, o IMC é um índice, é um marcador, assim, que não, ele pega ali tanto gordura quanto musculatura. Pode ser que uma pessoa tenha muita musculatura, um fisiculturista, um superatleta, que no IMC está pesando, né, muito peso para uma altura mediana, e pode ser que indique ali um sobrepeso, só que não é. É um peso de musculatura, né? Então, aqui eu queria mostrar, sarcopenia é um outro diagnóstico que devemos fazer. É um distúrbio músculo-esquelético progressivo e generalizado, onde há uma perda de força, equilíbrio, postura e restrição de movimentos. Observem ali do lado aquela pretinho ali, que parece um bife, né? Aquilo ali é parte do músculo da nossa coxa. Ali no meio é o osso, o recheio do osso, veja que é musculatura, e aquela partezinha branca é a gordura, né, subcutânea, porque é em volta da perna. Na idade dos 25 anos, olha a densidade muscular como é grande. E da pessoa com 63 anos, que não pratica exercícios de hipertrofia, hipertrofia significa musculação, pilates, exercício de força, de resistência, caminhada, corrida, essas coisas não dão musculatura, tá? Elas queimam a gordura, sim, mas hipertrofiar, aumentar ou manter a massa magra, exercício aeróbico não faz, somente o exercício de força, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, mantêm o mesmo IMC, porém trocando a massa, né? De massa magra para massa gorda. Diminuindo a força muscular, a quantidade muscular e a performance física, obviamente, porque pessoas, o que dá o arranque para uma corrida, para uma caminhada, é a musculatura que dá isso, porque na musculatura que estão ali as mitocôndrias, que está a energia, que está o sangue circulante, entende? Então, após os 40 anos, dos 40 aos 70 anos, nós temos 24% de perda muscular, se não fizer nada. Viver uma vida sedentária esperando o tempo passar, é isso que acontece. Dá para reverter? Dá. Vejam a diferença.
Existe sarcopênico magro, que é visivelmente diminuído de gordura e de musculatura, porque até a pele fica flácida, e o sarcopênico obeso, que aquele tamanho todo ali não é musculatura, é gordura. Então, temos que avaliar as duas coisas. Qual é a sua sarcopenia? É de magreza ou é de gordura? Voltando agora, aqui o irmão Diniz já me pediu aqui no chat, pode repetir os valores do LDL e HDL? HDL abaixo de 40 e LDL acima de 100, tá? Vou mostrar agora na prática o que é uma doença arterial coronariana. Por que eu quero falar isso? Porque é casado pessoas com obesidade há muitos anos terem pressão alta, não é verdade? Eu fui médico, eu tenho que emagrecer, mas aí ele já me deu remédio para pressão, me deu simvastatina para o colesterol, me deu metformina para diabetes, então é o trio que sempre vem. Então agora eu vou explicar por que é esse trio que acontece, que tá tudo muito interligado. Ali, tá vendo aquele monstrinho verde ali, ó? É o LDL, fazendo o estrago. Enquanto o HDL é o faxineirinho tentando limpar. Nós temos que ter os dois no sangue. Os dois são importantes, mas em quantidades ideais, certo? Olha ali, ali logo abaixo das figurinhas dos monstrinhos ali, temos as células vermelhas, as hemácias, convivendo, né, em harmonia com os pontinhos verdes, que é o HDL ali representado, e alguns pontinhos de LDL. É importante LDL para síntese hormonal, por exemplo, aliás, não vou dizer todos, a maioria dos hormônios, né, os hormônios esteroides são sintetizados por colesterol. Tanto que vocês já devem ter percebido que uma mulher, quando às vezes emagrece muito, por uma anorexia, algo assim, a primeira coisa que o corpo faz é deixar ela não menstruar mais, porque ela não tem condição de gerar uma vida, né? Então, hormonalmente, travam-se muitos hormônios importantes e neurotransmissores, né? Mas quando o LDL, esse colesterol ruim, está em alta quantidade, ele começa a fazer esses morrinhos, começa a obstruir a passagem, o fluxo normal de sangue. E não só isso, a veia, o vaso, a artéria, enfim, isso são nomenclaturas que variam conforme o calibre, tá? Artérias são as menores, arteríolas são menores ainda, tá? Mas o importante é que abaixo dessa camada de LDL há uma formação de um novo tecido, tipo assim, vamos pavimentar aqui em cima para arrumar, né? Vamos deixar pavimentado ali. Então, as fibrinas são células que começam a refazer um epitélio novo ali, porém o calibre do vaso vai estreitando. E aquela placa ali se chama, na medicina, de ateroma de gordura. O que contém nesse ateroma de gordura? Contém não só gordura, produtos de glicação avançada, que é a glicose mais a hemoglobina, ou albumina, que é uma das proteínas do nosso soro, do nosso sangue. A albumina também fica glicada, o exame que se faz é da frutosamina, e o sangue, com isso, ele fica mais denso, porque tem a glicose em excesso, e tem mais esse estreitamento de calibre. O que acontece num cano entupido? Começa a dar pressão, uma hora, racha, trinca, e é isso que acontece. Então, ali nessa placa tem precipitado de colesterol, células inflamatórias, e essa fibrina que forma uma nova rede sobre a placa. E o que acontece? Se há um marcador inflamatório, que essa proteína C reativa, ela faz com que o profissional da saúde consiga ver que isso está acontecendo, porque a proteína C reativa sobe. Só que ela não diz aonde que está acontecendo. Se isso está acontecendo na cabeça, no rim, no pulmão, no coração, nas pernas. Ela é genérica, digamos assim, é um marcador genérico de inflamação. Então, agora a relação, né? Nós temos que ter uma relação ideal de no máximo 2,3. Então, não adianta pedir só colesterol total e HDL, ou tem que pedir
de forma que dê para fazer essa relação. Como é que está esse casamento, essa gangorra aí? Então, LDL 100 e HDL 50, né? Dá 2. Tá ok. Exemplo 2 ali. A pessoa está com colesterol total 179. Triglicerídeos 62. Isso é bom? Doutora, o Nutri, como é que tá nos exames? Isso aí tá bom? Vamos ver? LDL 72, HDL 88, relação 0,8. Tá ótimo, tá bem longe do 2,3. No exame, ele diz assim, é no máximo 200 de colesterol. Isso não é um parâmetro muito inteligente, porque pode estar 200 de colesterol total ou 210, mas a relação está ótima. Tipo assim, o HDL bem superior a ponto de não causar esse prejuízo. Triglicerídeos 62, excelente. Uma pessoa que provavelmente é muito ativa, faz muito... Não precisa nem ser muito. 2, 3 vezes por semana, né? Já ajuda, né? Então, olha, vendo em outras perspectivas, em 3D, aí, olha que sofrimento que causa. Então, a pressão alta, tomar remédio para pressão, não adianta. Porque o remédio para pressão não limpa as artérias. Não limpa, ela faz dilatar, faz afinar o sangue, faz perder daí nutrientes importantes, enfim... E dependendo da idade, a própria elasticidade arterial, assim como num idoso, por exemplo, a elasticidade geral, a própria pele já fica mais, né, ressecada por dentro também. Essa elasticidade também é prejudicada com a idade. Daí que muitas vezes acontece de ter que colocar stent, que são umas molinhas que fazem aumentar mais o calibre do lugar ali onde estava o estreitamento, para não dar uma isquemia, né? Uma isquemia significa esse estreitamento de passagem de fluido. Dito isso, vamos ver a distribuição de gordura agora do lado de fora. Mais ou menos do lado de fora ainda. Distribuição de gordura subcutânea e visceral. Veja bem, ali no esquerdo ali, ó. Olha ali uma pessoa obesa, tá? Olha a distribuição de gordura, dá para ver por aquela parte amarela, tanto por dentro, em volta dos braços, em volta, né, do abdômen, quadril, coxas, ali a famosa coxa colada, né? Coxa colada, fica, né, batendo coxa com coxa, de muita gordura. Imagina o peso para essa pessoa se locomover. E outra coisa que acontece muito, que também é uma consequência óbvia, são as dores articulares, porque aquele IMC, ele, digamos assim, ó, é um cálculo estrutural de engenharia, né, para saber o quanto de peso aguenta o teu tamanho. É como construir um prédio. Eu quero construir um prédio de 5 andares. A fundação, os materiais é diferente do que construir uma casinha de 2 andares, certo? Então, as pessoas que têm ali obesidade grau 1, grau 2, grau 3, elas estão forçando demais as articulações. Pé, né, calcanhar, joelhos, quadril, dor em todos os lugares, porque está carregando o peso que a natureza não foi feita para carregar, né, na nossa estrutura. E ali, a gordura visceral, então, é a que está dentro, por dentro mesmo, e a subcutânea é que fica ali, logo abaixo da pele, é onde a lipoaspiração alcança. A lipoaspiração alcança só essa subcutânea, a visceral não alcança. E muitas pessoas, vocês já sabem, né, que já vi várias que gastou aí 20 mil numa lipoaspiração e depois volta. Bem como uma bariátrica, depois de uns 4, 5 anos volta. Se não houver uma reeducação alimentar, uma mudança de hábitos permanente, volta tudo, porque o corpo tem memória. Agora as vísceras, vejamos como ficam as vísceras. Gordurosas, olha, ó, coração saudável, vermelhinho. Mas tem gordura em volta do coração. Sim, o coração é um músculo, né, involuntário, uma musculatura cardíaca própria. Não é a mesma musculatura do braço, que é o braço a gente mexe se quer mexer, né? O coração não, ele tem uma musculatura própria, musculatura cardíaca, que demanda muita energia. Então, ele precisa ter essa reservinha de gordura na volta
para atender a sua demanda. Porém, uma pessoa obesa, olha a quantidade de gordura que tem na volta. Imagina a força a mais que ele tem que fazer para comprimir e soltar, né? Nos átrios e ventrículos, isso. Sangue venoso, sangue, né, oxigenado. Isso é um movimento, e essa gordura atrapalha esse movimento. E a pessoa fica, ai, não consigo subir uma escada que me dá uma canseira. Ai, não consigo fazer uma faxina, limpar um box de banheiro que eu já estou cansada. Não é assim? É, aqui, ó, coração não está aguentando. É muita força para ele, porque está demandando muito oxigênio, ele tem que começar a bombear mais rápido, e tem toda essa obstrução na volta, ou seja, a pessoa não consegue. Do lado, nós temos, então, uma representação de um rim, claro, porque não tem como fazer, né, o rim, assim, mostrar tão direitinho, porque é um calibre muito estreito. Por isso que numa diabetes, pressão alta, quando se chega a uma falência, né, um dano, não dizer falência ainda, uma lesão renal, é muito fácil de acontecer, porque tanto nos olhos, né, as arteríolas dos olhos e dos rins são as mais afetadas, porque é o calibre muito fininho. Então, quem que não sabe, né, que pessoa diabética corre o risco de ficar cego e partir para hemodiálise, por causa disso, porque a pressão já chegou num nível ali que já está prejudicando as funções vitais. Imagina, o sangue chega no rim para fazer toda a filtragem e excretar secretar para fora do corpo, secretar a urina. Então, parte desse rim fica disfuncional. Então, não há uma boa drenagem, a pessoa começa a ficar inchada e com muitas toxinas. Então, a máquina do hospital, da hemodiálise, tem que ficar fazendo essa filtragem, né? Porque o rim, ele filtra, no normal, 1 litro de sangue por hora. Então, a pessoa tem que ir para o hospital e ficar 4 horas sentada ali, ó, esperando todos os litros de sangue do corpo serem filtrados. Isso não é vida, né? Isso não é vida. Então, quando as pessoas dizem assim, mas é muito difícil, é muito chato. Bom, ou tu vai se preparar para cuidar da saúde ou da doença. Não tem caminho do meio, não tem muita volta, sabe? Se é difícil fazer dieta, é difícil cuidar da doença também, né? E muito mais debilitante. Outro fator que eu quero mostrar, muitas pessoas não sabem como é que é uma vesícula por dentro. Ali embaixo, num potinho, a nossa vesícula é um reservatório e concentrador de bile. Quem produz bile é o fígado. A bile é como se fosse um sabão que é secretado no nosso intestino, no duodeno, quando chega um alimento com gordura. Ou seja, a gordura tem que ser solubilizada, né, para ser absorvida ali e seguir o curso dela. As pessoas que consomem muita gordura, né, alimentos, todos os que eu falei na aula passada, e tem hábitos errados, enfim, muito churrasco, né, acabam tendo essa disposição de formar cálculos, que são pedras, que é doloridíssimo, né, e olha só, chega a ocupar, às vezes, claro, ela é que nem uma pérola, ela começa pequenininha, com os anos ela vai aumentando de tamanho, até que a bile que está ali dentro, o líquido biliar, não consegue ser espremido para fora, então, e quando tenta sair, trava no duto. Então, a pessoa tem uma crise de dor e tem que partir correndo para o hospital. Aí, o que acontece da pessoa não ter a vesícula? Vive normal? Vive normal, né? Só que o fígado começa a produzir a bile e fica eternamente pingando ali. Fica pingando sem dar um jato concentrado quando precisa. Então, a pessoa que vai comer uma rodada de pizza, um açaí, coisas assim, uma barra de chocolate, passa mal, fica estufada, fica tendo que sentar para trás, assim, né? Se janta de noite, passa mal, porque não tem
os sais biliares em alta concentração para diluir, para metabolizar, né, essa gordura que chegou. Então, faz-se necessário tomar sais biliares bovinos, tem como tomar para repor. Pouca gente toma, né, mas seria o ideal. Toda vez que a gente remove um órgão, remove alguma coisa, vai ficar faltando alguma coisa, porque Deus não fez nada sobrando no nosso corpo. Tudo tem função. Dito isso, eu quero falar dos perigos do emagrecimento rápido, tá? Por que não pode emagrecer rápido? É só por causa do efeito sanfona? É só por causa da compulsão? Não. O emagrecimento rápido, que já se considera rápido 2 quilos por semana, pode levar ao desenvolvimento de pedras na vesícula, conforme ocorre após a cirurgia bariátrica em aproximadamente 25% dos pacientes. Vocês sabiam disso? A pessoa faz uma bariátrica, corta um pedaço do estômago, mais às vezes um pedaço do intestino, e depois, aí, vida normal, né? Pode comer normal, só reduz a quantidade e tal, né? Sem uma boa orientação nutricional, acaba desenvolvendo daí pedra na vesícula. Vai para outra cirurgia, daí tira a vesícula. Pensa, que coisa horrível isso, né? Por que acontece isso? Porque dietas para o emagrecimento rápido causam uma mudança no equilíbrio de sais biliares, colesterol, podendo aumentar a ocorrência de pedras. Então, seguir uma dieta com pouca gordura, outra coisa que pode acontecer, pessoas que cortam, né? Não, eu não vou comer gordura, vou tirar tudo light, tá? Ou fazer uns jejunzão de 1 dia, 2 dias, muito frequente, reduz as concentrações da vesícula biliar, porque a vesícula, ela contrai quando ela é demandada. Chegou gordura, contrai. Agora, se faz horas que eu tô aqui, ninguém me demanda, né? Ninguém tá me demandando, ó. Ninguém tá me dando comida com... Essa minha dona que não tá me dando comida com gordura. Tá fazendo um jejum muito longo. Quando a pessoa resolve comer gordura, ela espreme e dificulta até a drenagem para o intestino, facilitando a formação de pedras, porque ela fica muito tempo concentrando. Ela é um reservatório e concentrador de bile, tá? Produzida pelo fígado, por isso que a bile é grudadinha no fígado. Produziu, caiu ali, mais líquidozinho. Ali na vesícula, ela fica concentrada, tá? Quem não consome gorduras boas durante a dieta de emagrecimento, concentra a bile na vesícula, e por isso devemos baixar os carboidratos simples, e não as gorduras boas, tá? A fim de emagrecer com saúde. Muito melhor é diminuir os carboidratos simples e manter gorduras boas, fontes de gorduras boas na alimentação. Abacate, ovos, as sementes oleaginosas, né, carnes magras, coco, esse tipo de coisa. E baixar o carboidrato simples, ou seja, a famosa low carb e cetogênica. Claro, cetogênicas, quem não ouviu falar, eu ensino no curso sobre isso, que é uma dieta com dia para começar e dia para acabar, porque ninguém consegue viver de cetogênica e nem faz tão bem assim viver de cetogênica, porque para fazer exercício aeróbico, ou quer dizer, de musculação, nós precisamos de glicose prontamente, e a cetogênica, ela baixa muito os níveis de glicose, né? Mas, enfim, isso é assunto para o curso. Outra coisa que eu queria dizer, que me perguntam muito, né, no privado, sobre vida normal após a remoção da vesícula, como eu já falei, nós não temos uma digestão 100% adequada da gordura, não temos, especialmente se ingerirmos uma grande quantidade dela numa vez só. Então, essa gordura não digerida pode acelerar o trânsito intestinal, porque a gordura emulsifica as fezes, e daí causa esteatorreia. Se alguém tem isso, esteatorreia é fezes muito gordurosas, tá? São fezes que boiam ou aderem no vaso sanitário. E ela tem, geralmente, uma coloração mais amarelada. Essa é uma esteatorreia, já é indicativo já é um sinal. Nem todos os sinais, não, eu tô bem. Tem muita gente que acha que tá bem porque não tem dor. Não tá doendo, tô bem. Não é somente a dor que nos avisa as coisas. Tem muitos outros avisos, graças a Deus, que não é tudo que é com dor, né? Tem muitos avisos que claro, tem que ter o conhecimento para saber o que está acontecendo, né? Porque uma pessoa com esteatorreia,
ela vai perder vitamina lipossolúvel. Vitamina A, D, E e K, se vai também. Pessoa que toma aqueles Orlistat, eu acho que é, aqueles medicamentos que não deixam absorver gordura. Pode comer ir num rodízio de pizza à vontade, pode comer, né, doces gordurosos, Nutella, sei lá, e tomar isso aqui, ó, que não absorve a gordura, não absorve gordura e mais nenhuma vitamina lipossolúvel, se vai pelo vaso também. E aí começa a ter outras carências. Ou seja, gente, entendam, não há atalho. Para a saúde, para o emagrecimento saudável, não há atalho. Atalhos são sempre perigosos e danosos. E eles são enganosos porque a pessoa gasta ali um vidro que nem esse famosinho Fito Plus, R$ 200, eu acho, né, para um mês. Enquanto tá tomando, tá funcionando, dá uma baita de uma sede, dá uma palpitação cardíaca, para outras pessoas fazem acordar na madrugada. Mas tô emagrecendo. Terminou o frasco, terminou o tubo, volta tudo o que era antes. Ou seja, isso não é sustentável. O que nós pregamos, as nutricionistas com escrúpulos, né, enfim, é pregar uma alimentação sustentável, que dure para longo prazo e que gere saúde, não somente um emagrecimento puro e simples. Agora eu quero falar do fígado, da gordura do fígado. Um fígado sadio acumula até 5% de gordura do seu peso ideal. Fiz ecografia abdominal total e tô no grau 1, né? Eu tô com gordura no fígado, mas é grau 1. O médico falou que é só grau 1. Grau 1 já significa 20% de gordura no fígado. Grau 2 já significa 50% de gordura no fígado. Esteatose grau 3, 75% de gordura no fígado. E aí se instala o quadro de esteatohepatite gordurosa, ou seja, uma hepatite por inflamação gordurosa. Eu conheço uma pessoa que muito jovem teve uma hepatite, que geralmente é viral, né? Todo mundo sabe que é viral, tem até vacina para hepatite, mas pode se desenvolver por uma inflamação extrema de origem gordurosa, tá? Então, não é bullying com obeso, mas realmente não existe pessoa obesa saudável, e nem obesidade com saúde, e nem longevidade com obesidade. Em algum lugar a corda vai arrebentar. E nós sempre temos no nosso corpo elos fracos, onde numa situação de estresse, numa situação, né, ali que geneticamente o meu órgão, por exemplo, o meu órgão mais fraco é o intestino. Eu tenho que cuidar dele muito bem, porque tudo dá no intestino para mim. Cada um tem o seu órgão, né, que é mais mimizento, que precisa ter cuidado. Por isso, os exames de imagem, os exames de sangue, eles não são preventivos, eles são diagnósticos precoces. Tomara que seja precoce, né, porque daí já dá para tomar uma atitude, mas fazer exame, fazer um check-up, fazer exame, isso não é prevenção, isso é detecção. A prevenção são hábitos de vida saudável. Agora mostrando imagens reais de um fígado saudável e um fígado com cirrose hepática, ali tomado por cirrose, claro, tem cirrose grau, tem a esteatose grau 1, grau 2, grau 3, cirrose grau 1, grau 2, grau 3, mas depois que se chega num estado de cirrose, não tem como regredir o caso, só avança. Então, os estágios da cirrose é assim: fígado normal, ou vai para fígado gorduroso, ou para uma hepatite viral, tá? Ambos levam para uma fibrose, que são, tipo, cicatrizes, literalmente cicatrizes, onde não vasculariza mais, não passa mais capilares sanguíneos, e não passando os capilares sanguíneos dentro do fígado, o fígado também é um órgão de filtragem sanguínea. Todo o sangue que vem lá do intestino, o intestino, né, recebeu os alimentos, né, absorveu vitaminas, minerais, aminoácidos, glicose e tudo mais. O primeiro sangue que recebe tudo isso é lá no intestino. Aí sobe pela veia porta até o fígado. O fígado recebe esse sangue, às vezes sujo, com toxinas, com agrotóxicos, depende se é um intestino hiperpermeável, que deixou passar fragmentos até de
partículas grandes, como o glúten, né? O glúten é um que passa e causa essas tragédias, né, de doenças autoimunes no corpo inteiro. Se o fígado não está íntegro, ele não consegue filtrar, porque está fibroso. Da fibrose, aí só avança para cirrose e para câncer. Depois que atingir, é que nem cicatriz. Alguém consegue regredir uma cicatriz de pele? A cicatriz, uma vez feita, nunca mais fica normal. No nosso fígado, a mesma coisa. E olha que coisa horrorosa esse hepatocarcinoma. Fígado todo tomado, sem função, só transplante. Fila do transplante. Sintomas de problema no fígado. Fígado é um órgão que dá para dar pau. Ele não dá dor, ele não acusa dor. O que dá dor é a vesícula ali, é trancar as dores que dão ali do lado. Tô com dor aqui do lado. É fígado, na verdade é a vesícula. Porque o fígado, ele avisa mais com essas imagens aí, ó. Frieiras e fungos, que é um desequilíbrio da flora intestinal. E o açúcar, sabiam que um corpo rico em açúcar, um diabético, ele tem muito disso aí, frieiras, porque o açúcar é alimento de fungo. Então, isso aí já é problema que o fígado não está conseguindo, né, agir. Está cheio de triglicerídeos ali. Aquela gordura do fígado é triglicerídeo, tá? Todo órgão que é agredido, ele responde aumentando de tamanho ou escurecendo. E para o fígado se mostrar alterado mesmo, num exame de imagem, ele precisa estar bem baleado mesmo, porque o interior do fígado, eu acho que só com ressonância magnética em máquinas, né, bem avançadas, porque uma ecografia não mostra tudo, que é o exame básico que se faz de check-up, né? Fígado não dói, só em caso de câncer. Essa barriga inchada aí, ó, às vezes as pessoas acham que é vermes, não necessariamente, isso aí é ascite, é barriga inchada pelo crescimento do fígado, o fígado está crescendo, ele está recebendo danos, né? Edema nos tornozelos, pele seca e rachada, pés quentes e com mau cheiro, aquele calorão, pés sempre suado, sempre molhado, né? Essas aranhas vasculares, que é uma má perfusão sanguínea, tudo isso é consequência de um fígado estragado, tá? Agora, gostaria de mudar para outro órgão, anunciando que a bola da vez, fígado todo vai continuar existindo, infelizmente, problemas cardíacos, AVC, tarará. Mas a bola da vez agora é o intestino. Nunca se fez tantos estudos e tantas pesquisas em relação ao eixo cérebro-intestino. Esta semana, essa reportagem aí é de abril deste ano, a CNN divulgou uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e Sociedade Brasileira de Proctologia e Federação de Gastroenterologia, alertando que o número de internações por câncer de intestino aumentou 64% nos últimos 10 anos no Brasil. Milhares de vidas impactadas por essa doença, perdidas para o câncer do cólon, tá? Então, isso estima-se que, de 2023 a 2025, mais de 45 mil casos de câncer no intestino por ano haveremos no Brasil, tá? E vocês já devem ter visto o caso, né, da Preta Gil, que teve, né, descobriu muito tardiamente câncer no intestino, sangue nas fezes, mas sangue mesmo, né? Ele não começa assim, do nada, não existe as coisas que começarem do nada. Elas dão sinais e a gente não interpreta, né? A gente vai comendo como quer, vivendo como quer, e uma hora a conta chega. Olha o que eu pesquisei, de março a abril de 2023, muitas reportagens. Ali, o que explica o aumento do número de casos de câncer do intestino? Pesquisadores projetam aumento dos gastos públicos para câncer do intestino no Brasil. Câncer do intestino preocupa jovens e adultos, conheça os riscos, né? Isso está tudo ali no cnnbrasil.com.br, todo, né, esse site tem várias reportagens concatenando uma a outra. E aí vocês podem procurar para ver que a coisa está alarmante.
Gostaria de mostrar a evolução das doenças intestinais, porque às vezes a gente ouve e não visualiza, e por não visualizar, não entender, a gente não se apavora, né? Porque não está doendo. Não está doendo, está tudo bem, vida que segue. Vamos ver o que é o intestino normal, ali, ó, com as voltinhas, né? Lisinho, um rosa ok, né? Ele tem essas voltinhas porque o nosso intestino não é um tubo reto, porque se fosse, a gente comia aqui e em 1 hora estava feita a digestão, né? Só que não. Ele é todo volteadinho assim para que dê tempo de reabsorver a água, de absorver os nutrientes, né? Fazer todo um processo ali que não pode ser coisa rápida. É geralmente 4 horas que demora uma digestão, né? Dependendo se tem proteína, carboidrato, lipídio e fibras. Então, o que a gente tem que investigar depois dos 30 anos, hoje em dia, daqui a pouco vai ser que nem o câncer de mama. Prevenção, né? Prevenção é na alimentação, ponto. Detecção precoce, já que se tem casos na família, comece a fazer. O que é o perigo aí, ó, tá? Tem a doença de Crohn, tem a retrocolite ulcerativa, mas pessoas que estão super bem, sem dor, porque a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa, que são inflamações, que tem que excluir muitos alimentos e tomar muita medicação, isso aí a pessoa percebe que tem. Agora, pólipos e divertículos, pode passar a vida com isso e não saber. Pólipos são essas bolinhas, tipo verruguinhas, para dentro do intestino, e divertículos são buracos, onde se acumulam restos de fezes e não limpa, muitas vezes não, ali tá meio limpo, porque para fazer uma colonoscopia tem que tomar muito laxante, né, tem que tomar muito laxante, aquele manitol, aquele açúcar, né, que dá uma limpada. E o câncer ali, olha o estado do câncer, aquilo ali deve doer pra caramba, né, e para tirar tem que cortar um pedaço e às vezes colocar a bolsinha, né, de colostomia. Deixa eu voltar aqui para cá. Queria falar ainda que os pólipos, eu achei que eu tinha colocado um outro slide, mas não coloquei. Essa semana eu estive até no meu proctologista, porque eu tenho uma genética que é propensa a ter pólipos, apesar de eu nunca ter tido, né? Meus pais têm, então eu estou sempre ligada, né? Todo pólipo evolui para tumor. Todo pólipo evolui para câncer, se não removido nas fases iniciais. Se ele não for removido enquanto ele está ali na primeira camada do intestino, que é só tirar, alterizar, enfim, ele vai crescendo e ele vai migrando para camadas internas, a submucosa e a muscular do intestino, a camada muscular, que é a musculatura lisa, o que faz o movimento involuntário para descer as fezes. Se esse pólipo se instala lá na camada muscular, ele começa a receber a vascularização, ele é como se fosse um anexo que está recebendo daí sangue, nutrientes, e daí ele vai crescendo e se desenvolvendo num tumor, num câncer, tá? Então, o pólipo não é assim, o pólipo é benigno, não é para estar ali. Benigno é o primeiro estágio, se não remover, vira maligno. A única coisa que não dá para remover é o divertículo, porque ele é o contrário, ele é um buraco para dentro, é uma concavidade, aí não tem como tirar, daí fica assim. Pessoas que têm divertículos não podem consumir gergelim, chia, sementinhas muito miudinhas, aquelas que a gente, às vezes, nem até escapa da mastigação de tão pequenininha que é. Então, pessoas com divertículos têm que ter uma atenção redobrada com a mastigação, para que não se aloje ali restos graúdos, né, de alimentos e de sementes, principalmente. 5 curiosidades que você não sabe sobre o intestino, talvez não saiba, não sei, né? O porquê que temos que cuidar tanto do intestino? Porque o intestino tem mais neurônios do que a medula espinhal, tem 50 bilhões de neurônios que fazem a ligação, o eixo cérebro-intestino. Quantas vezes eu, pelo menos, quando estou muito nervosa, fico com dor de barriga, fica, né, algumas pessoas com diarreia, dá o frio na barriga, porque há uma relação entre a nossa atenção, as nossas emoções estão muito ligadas com o intestino, muito ligadas.
A produção de neurotransmissores, a própria serotonina e outros hormônios que a gente sabe que age aqui, começa sendo produzido lá, como eu falei na aula passada, né, através do triptofano, que contém nos alimentos como grão de bico, cacau, sementes oleaginosas, biomassa de banana verde, e que muitas pessoas se autodenominam com depressão e com ansiedade, porque não se dão nutrientes, tá, que vão inibir esse processo. Só dá açúcar, pão, café, chimarrão, né, rosca de polvilho, pizza, isso é só caloria vazia, não é nutrição, não é substrato para produzir serotonina, para produzir dopamina, endorfinas, que são hormônios de prazer e de relaxamento, né? Ou seja, a alimentação, de novo, vinculada a estados mentais. 70% das nossas células do sistema imunológico também vem do intestino. A primeira linha de defesa do organismo vem do intestino. Intestino baleado, com hiperpermeabilidade, não tem como... O que acontece? O intestino hiperpermeável, que é todo cheio de buraco, não o buraco do divertículo, é entre as células, é microscópico, e eles estão sempre ali tentando combater os invasores do glúten, dos alimentos inflamatórios, né, do açúcar em excesso, coisas que também a gente não tem como escapar, que são os agrotóxicos, as toxinas, os metais pesados, né, por isso que nós temos um programa de detox de 7 dias, para dar uma pausa, uma limpada, antes de começar um processo de emagrecimento. Ele tem todo um método para seguir, não se chega fazendo uma cetogênica assim de cara, não, tem todo um método para dar certo, certo? Está bem? 50% das nossas fezes são bactérias, ali nós temos uma simbiose de bactérias ditas boas e ruins, e quanto mais diversificada for a nossa dieta, mais diversa é a nossa microbiota. Quem já não ouviu falar? Antigamente se falava em flora intestinal, esse termo não é mais utilizado, e sim microbiota intestinal, porque é uma microvida ali, que na verdade nem é micro, né? Hoje tem um livro, até se alguém quiser pesquisar, 10% humanos, indica que nós temos em nosso corpo só 10% de células humanas, o resto são células bacterianas vivendo em harmonia, às vezes não, né, mas vivendo conosco. Gostaria de falar também que a obesidade é uma doença, sim, ela não é uma assim, tá doente, mas no termo assim popular, não. Ela tem uma classificação internacional, né, o CID-E66, é o código da doença chamada obesidade. Lá, por isso da aula ali do slide do IMC, né? Acima de 25 já é sobrepeso, acima de 29,9 já vai para obesidade grau 1. E tem subcategorias, 5 subcategorias. Obesidade devido a excesso de calorias, obesidade induzida por drogas, obesidade extrema com hipoventilação alveolar, isso quem diz é o médico, tá? O médico faz o diagnóstico, passa para o nutricionista para ser tratado, né? Às vezes não tem como ser tratado, ou se o paciente não quer partir para a medicação, quer partir para a cirurgia, mas daí a decisão é pessoal, né? Obviamente que pacientes com esse código E66 têm maior propensão a desenvolver diabetes, hipertensão, doenças articulares, problemas respiratórios, cálculo biliar, provando tudo que eu falei anteriormente. Conclusão. Então, vamos ver a teia. Como é que a gente fecha essa teia? Sobrepeso e obesidade. Sobrepeso é a antessala, né, da obesidade, se não barrar. É uma doença do estilo de vida. Ninguém dá o azar, nasci assim, fiquei assim, não sei como. Não. É uma doença do estilo de vida. Claro, nós podemos herdar a tendência, pais obesos, gerar filhos com uma genética propensa à obesidade. Claro que sim. Tanto que hoje em dia tem até a alimentação, como é que se diz? Mulheres que querem engravidar, que fazem tudo certinho, já se preparam para ter uma epigenética preparada para cortar na sua descendência, né,
problemas, assim, eu não quero que meu filho sofra disso aqui, como é que eu posso silenciar esse gene em mim para não passar para os meus filhos? Eu não sei falar muito disso, tá? Mas existe isso, sim, de um tratamento já de 1 ano, às vezes, 6 meses a 1 ano antes da mulher engravidar, já fazer um tratamento, né, com essa epigenética. A gente não é refém da nossa genética, tá? A nossa genética, a genética ruim pode ser silenciada conforme o nosso estilo de vida. Mas, se for seguir o fluxo negativo, o sobrepeso e a obesidade gera, em primeiro lugar, essa síndrome metabólica, triglicerídeos, diabetes, colesterol, pressão alta, que culmina num intestino também hiperpermeável. SII é síndrome do intestino irritável, pode ter retocolite, doença de Crohn, pólipos, divertículos, câncer, pode ter também pessoa que está sempre constipada, sempre dependendo de laxante, e gases, e come, dá gases, e estufa, e aquela função, né? Ou diarreia, ou constipação, esses extremos, nenhum é bom. Com o intestino estragado, se instalam também transtornos mentais, como ansiedade, depressão, pânico, compulsão alimentar, né, tudo isso. E também, por fim, não digo que é nesta ordem, tá, mas tudo isso é propenso de acontecer, as doenças autoimunes. Existem mais de 20 doenças autoimunes, eu listei algumas mais conhecidas ali, que são doenças autoimunes. Hipotireoidismo de Hashimoto, psoríase, lúpus, vitiligo, doença de Crohn, anemia perniciosa, doença celíaca, diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1 é aquela autoimune mesmo, que o pâncreas não produz insulina. A tipo 2 é uma diabetes, digamos, merecida, né, pelo estilo de vida da pessoa. Esclerose, artrite, reumatoide, a esclerose múltipla, coloquei de novo. Aula do pânico hoje, né? Aula do pânico, mas essa é a realidade, porque quando uma pessoa vem num consultório, num médico, eu preciso emagrecer, ela nunca vem só com essa queixa. Nunca é só emagrecer. Claro, pessoas que querem emagrecer 4, 5 quilinhos, aí tudo bem, mas geralmente quando uma pessoa se dispõe a fazer um tratamento nutricional, é por causa de outros fatores que é aqui abaixo do iceberg, né? Como eu mostrei ontem, né? Emagrecimento é o que me trouxe aqui, mas na verdade é um rosário de coisa que ela se queixa depois, né? Raquel falando, aula do pânico, aula consciente, é isso aí. Então, quanto a assunto de aula, era isso, porque eu acho que vocês, tomara que não tenham pesadelo essa noite, e gostaria de dizer que na próxima aula, gosto sempre de trazer o conteúdo, porque é já para instigar, né, a curiosidade de vocês e a adesão continuar, porque está muito boa a nossa adesão aqui. Quero falar da diferença do tratamento em grupo, do tratamento individual, a diferença de uma consulta individual para uma mentoria mista, ou seja, qual a diferença que isso dá em termos de adesão ao tratamento e os resultados na prática. Quero mostrar para vocês a tabela que eu criei, né, de alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. É uma tabela que tu tirou da onde? Não existe essa tabela assim pronta na literatura, mas compilando o que é inflamatório, né, o que causa danos, não é só uma coisa isolada, são vários, né? E os anti-inflamatórios, os alimentos de Deus, vou mostrar, né? O que a gente remove com alegria e o que a gente insere. É muito mais o que se insere do que o que se retira. Por que muito mais? Porque a pessoa que é presa numa alimentação inflamatória, ela nem se liga, ela nem se preocupa em conhecer alimentos novos, alimentos de Deus. Então, o profissional tem a obrigação de mostrar esse tipo de alimentos. Conhece isso, sabe como prepara, sabe como é que se combina, sabe como é que se come. Quem faz isso é o profissional da nutrição. Quero mostrar para vocês tabela de medidas corporais. Quero apresentar também o nosso grupo de emagrecimento, que vai começar semana que vem, dia 20, quinta-feira. E o comparativo do custo de um tratamento individual e de uma mentoria de 6 semanas. É algo assim, que vocês vão ver assim, prós e contras
custo, benefício, valor agregado, para entender. Essas aulas, elas são um gatilho de decisão para ver onde é que eu me encontro, o que eu preciso fazer por mim. Mostrei problemas, mas também temos a solução, né? Porque a gente não está aqui só para dar a desgraça, né? Os slides serão disponibilizados no grupo ao final da aula, e essa aula que está sendo gravada será postada no meu canal do YouTube. Espero que hoje à noite eu já consiga postar, e amanhã de manhã vocês terão elas à disposição para compartilhar, enfim. Eu vou parar a gravação agora, para não ficar muito longo, e agradeço muito a participação de vocês todos, as palminhas aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas vamos continuar aqui para nós interagirmos um pouquinho, tá bem?